Todos acharam? Livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na Bíblia. Você que não tem, coloca a mão no coração, fecha os seus olhos. Vamos pedir a direção do Pai, a revelação do Senhor. Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. Por favor, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor, porque só o Senhor poderá abençoar este povo. Tem pessoas que confiam em homens, Senhor. Procuram a direção e a resposta de homens. Nós confiamos em Ti, o Senhor nosso Deus. Eu imploro ao Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Revela o Teu querer a cada um de nós. Eu reconheço que eu sou mais pecador, mais insignificante de todos. Mas tudo que eu quero é que o Senhor venha colocar as palavras nos meus lábios para que o Teu povo seja abençoado. Nós entregamos a direção, a revelação, tudo, Pai, em Tuas mãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nessa palavra que nós vamos ler, fala que se nós fizemos a vontade e obedecemos a Deus, amém? Nós também enfrentaremos problemas, enfrentaremos dificuldades. Mas se nós obedecemos a palavra de Deus, seguimos os mandamentos, leis, estatutos de Deus, do Senhor, nós vamos passar por problema, por dificuldade. Mas no meio do problema, no meio da dificuldade, Deus vai nos ajudar e vai nos dar livramento, vai nos abençoar. Amém? Nessa palavra fala a respeito de um homem chamado Paulo. Esse homem antigamente era perseguidor da igreja, pegava a carta dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, para prender aonde tinha um cristão, onde se falava de Jesus. Ele pegava essas pessoas, prendia e levava para o cárcere. Mas Deus teve misericórdia dele e apareceu a ele e chamou ele para a obra dele, a obra de Deus. Amém? Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, do Senhor Jesus. Mas de perseguidor ele se tornou a ser perseguido, porque ele professava a fé no Senhor Jesus. Muitas vezes, se nós professarmos a fé em Deus e fizermos que é reto, o que é direito aos olhos do Senhor, muitas vezes seremos perseguidos, seremos caluniados. Seremos o quê? Caluniados. As pessoas vão falar mal, inventar coisa da gente, mas nós temos que ter a consciência limpa, que nós fazemos que agrada a Deus. Amém? Fala assim a palavra. A palavra de Deus, fala assim, ó. Olha lá. Atos capítulo 16, versículo 16. Fala assim, ó. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, está indo para o templo orar, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por vários dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha que coisa maravilhosa. Paulo e alguns discípulos estavam indo para a casa de oração, para a igreja. E todos os dias vinha uma jovem com um espírito adivinhador, um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Clamava atrás dele: esses são servos do Deus Altíssimo. Amém? E vos anuncia um caminho da salvação. A palavra fala que Paulo virou para aquele espírito e falou assim: retire, sai dela.
E a Bíblia fala que na mesma hora aquele espírito de adivinhação saiu do corpo daquela jovem. Ela o quê? Ela foi liberta pelo poder de Deus e a autoridade daqueles homens de Deus. Amém? Mas só tem um problema. Qual que é o problema? Que aquela jovem que adivinhava dava lucro para os seus senhores. E os seus senhores, vendo que aquela jovem não adivinhava mais por causa de quem? Por causa de Paulo e alguns discípulos que libertaram ela pelo poder de Deus, fizeram o quê? Foram até ele para prendê-los. Eu pergunto para você, Paulo fez o que é ruim e o que é bom àquela jovem? Aquela jovem estava escravizada pelo espírito mal. Aquele espírito mal dominava o corpo dela. Amém? Paulo libertou ela através do poder de Deus. Deus usou a Paulo para libertar aquela jovem, ela foi liberta. Eu pergunto para você, Paulo fez o que é bom ou fez o que é mal? Paulo fez o que é mal. Mas em troca ele recebeu o quê? Ele fez o quê? Paulo fez o que é bom, mas em troca ele recebeu o que é mal. Paulo fez uma obra boa. Qual a obra boa que ele fez? Libertou aquela jovem. Mas o que em troca ele recebeu? Recebeu o mal dos senhores daquela jovem, que ganhava dinheiro em cima dela. Foram até ele para o quê? Para prender eles, os discípulos. Continua a falar assim a palavra. Versículo 19. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, eles ganhavam dinheiro, porque aquela jovem adivinhava, fazia adivinhações. Esperança do lucro? Agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram à praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Olha lá. Olha lá. Será que Paulo e Silas, que estavam juntos, esperavam receber alguma coisa boa dos senhores daquela jovem? Com certeza não. Muitas vezes nós fazemos o que é bom. Amém? Em troca recebemos o mal contra a gente. Olha o exemplo do nosso Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus cometeu algum crime, fez alguma obra má? Não, muito pelo contrário. O Senhor Jesus curou muitos enfermos, libertou muitos endemoniados. O Senhor Jesus anunciou o caminho da salvação, arrependimento. O Senhor Jesus mostrou o caminho para chegar ao reino dos céus, o caminho da salvação. O que o Senhor Jesus recebeu em troca? Alguma coisa boa? Não, o que recebeu em troca? Humilhação, rejeição, desprezo. Onde estava diante do povo judeu, povo escolhido da promessa. Fizeram a pergunta para ele: Senhor, foi perguntado para o povo: quem que você quer que a gente solte nesse dia? Jesus, o rei de vocês, ou Barrabás, o assassino, amotinador? E o povo respondeu: solta Barrabás. E Jesus, o que vocês querem que a gente faça? Crucifica, mata ele. Olha lá o que o Senhor Jesus recebeu em troca. Ele só fez o que é bom. Ajudou as pessoas, curou, libertou dos demônios. Amém? O que ele recebeu em troca? Desprezo, humilhação, a morte na cruz do Calvário, como se fosse um bandido que cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro. Olha o exemplo que ele recebeu. Será que somos melhores do que ele? Não. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é fazer o que é bom. Ajudar as pessoas, não procurando receber nada de bom em troca. Muito pelo contrário, a nossa recompensa, o nosso salário vai vir de Deus no reino dos céus. Amém? Se você fizer alguma coisa boa para alguém, não espere receber em troca alguma coisa boa. Não, você tem que semear.
A Bíblia fala que a nossa vida é feita de sementeira, de sementes. Nós temos que semear coisas boas, para que a gente venha colher coisas boas. Mas quem que vai dar o fruto para a gente? Deus. É Deus que vai abençoar a nossa vida. Deus vai abençoar a nossa família. Deus vai abençoar nossos caminhos. A nossa vitória vem exclusivamente de Deus e de mais ninguém. Diga glória a Deus. A nossa vitória, a salvação vem de Deus. O que nós temos que fazer? Como Paulo fez? Fazer o que é bom. Paulo, através do poder de Deus, libertou aquela jovem. Mas o que ele recebeu em troca? Prisão. Foram o quê? Foram presos e apanhou com varas. Foram levados para a cadeia. Olha a recompensa. Mas Paulo e Silas eram homens de Deus. Eles não se abateram por causa disso. O problema de muitas pessoas que falam, que professam fé em Deus. Deus. Quando eu falo Deus, é o único Deus. O Deus Altíssimo. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que há. Amém? O Deus em Espírito. Como a palavra fala que Deus procura com os seus verdadeiros adoradores. O adora em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Você não vê Deus. Mas através da sua fé, dentro do seu coração, você quer que Ele existe. Deus existe. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Amém? A fé é a certeza, o quê? De fatos que ainda a gente não vê. Nós temos fé, a certeza que Deus existe, que Ele está conosco, que Ele está vivo, através do quê? Através do Espírito Santo de Deus, que faz morada dentro do nosso coração. Diga glória a Deus. Nós não vemos Ele, mas nós queremos o quê? Através da nossa fé, que Ele está do nosso lado. Deus está do seu lado, para te ajudar e te abençoar, e para conduzir você através da vitória. No final de tudo, levar a nossa alma até o Senhor Jesus e nos ressuscitar através de um corpo glorificado, glorioso, um corpo igual dele, como Ele prometeu. Amém? Que nós seremos ressuscitados com um corpo glorificado, um corpo celeste. Receberemos vestes brancas, receberemos uma coroa, receberemos um novo nome que só nós sabemos, você e Deus sabe, no reino dos céus, na nova Jerusalém celestial. Diga glória a Deus. Paulo e Silas recebeu o quê? Recebeu em troca o que é ruim. Libertou uma jovem do espírito de adivinhador, do espírito mau, maligno, que atormentava e escravizava ela. Recebeu em troca o quê? Foram presos, apanharam através de vara e levaram para a cadeia. Mas eles ficaram tristes, desanimados, culparam a Deus, pensaram assim: ah, Senhor, eu fiz o que é bom, olha o que eu recebi em troca. Não, na cadeia. Dentro da cadeia, lá na cadeia, preso, junto com os presos lá. Continua a falar assim, ó. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, eles apanharam, pararam com vara. Apanharam bastante, receberam muito açoite, apanharam bastante. Os lançaram no cárcere, na cadeia, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo a ordem, levaram para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha lá. Você vê? Libertou uma jovem, fez o que é bom. Se ele tivesse roubado, fizesse algum mal com aquela jovem, amém? Mas não. O que ele fez? Libertou aquela jovem daquele espírito mau, aquele espírito adivinhador. Mas só que os seus senhores não tiveram mais o lucro da adivinhação, porque eles ganhavam dinheiro. E fizeram o quê? Com raiva, prenderam Paulo e Silas, bateram nele, prenderam ele. Diga glória a Deus. Levaram ele para a cadeia, para o cárcere. Levaram no interior, lugar mais seguro da prisão. Amarraram o quê? Prenderam os pés dele no tronco. Amarraram os pés dele, estavam presos. Eu pergunto para você, será que Paulo e Silas estavam sozinhos? Estavam tristes, abatidos? Com certeza estavam machucados, porque eles apanharam com vara. Com certeza as costas dele, o corpo deles, estavam machucados. Mas ele estava triste, abrindo a boca, reclamando de Deus, porque
estava passando por aquela situação? Não, não. Você vai ver agora o exemplo de quem é de Deus. O homem e a mulher de Deus, quem tem fé em Deus tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Pode ser difícil, mas o homem e a mulher de Deus tem que fazer isso. Fala assim, ó, no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Você olha a fé. Olha a fé daqueles homens. Esses homens de Deus, Paulo e Silas. A Bíblia fala que por volta da meia-noite, eles faziam o quê? Oravam e cantavam louvores ao seu Deus. Paulo e Silas estavam felizes da vida. Feliz da vida do quê? Porque eles foram presos, porque fez o que é bom. Ajudou aquela jovem. Olha como aqueles homens eram cheios do Espírito Santo. Cheios de Deus. Estavam todos machucados. Com certeza eles tinham apanhado muito. Todo machucado. Mas eles estavam fazendo o quê? Estava cantando. Quem canta está o quê? Quem canta está triste? Você ouviu alguém triste cantar? Quem canta está feliz, está contente. Olha como o pensamento do cristão, de quem é de Deus, é diferente. Quando ele está passando por problema, por dificuldade, ele tem que cantar e louvar a Deus por causa da sua fé no seu Deus. Paulo e Silas estavam fazendo isso. Estava passando por problema, por dificuldade. O que ele estava fazendo? Abrindo a boca para reclamar e murmurar porque estava passando por aquela situação? Não. Estava cantando, estava glorificando a Deus, louvando ao Senhor. E as outras pessoas estavam fazendo o quê? Escutavam que estava louvando e orando a Deus. Que coisa maravilhosa. Eles estavam sozinhos? Estavam sozinhos? Não. O Senhor Jesus estava lá do lado deles. Os anjos de Deus estavam do lado deles. Quando você passa por problema, quando você passa por dificuldade, quando você abre a sua boca, começa a orar e louvar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, os anjos de Deus estão do seu lado. Porque você mostra que você tem fé em Deus. Que você não olha para o problema, que você não olha para o tamanho do seu problema, mas você olha para o tamanho do seu Deus. Você crê que Ele vai dar o livramento. Quem podia libertar Paulo e Silas daquela prisão? Foram levados do interior da prisão, do cárcere, no lugar mais seguro da prisão. Mas não só isso, amarraram os pés dele do tronco, eles estavam presos pelos pés. Quem podia libertar aqueles homens de Deus? Só Deus, só o anjo de Deus. Quando no meio do problema, quando você está passando por dificuldade, você se esquece dos seus problemas, dobra o seu joelho e ora a Deus. Você se esquece dos seus problemas, começa a cantar, louvar o nome do Senhor. Isso alegra o coração de Deus. Isso alegrou o coração de Deus e Deus foi libertar aqueles homens. Diga glórias a Deus. Continua a falar assim a palavra, olha no versículo 26, olha a palavra que a Bíblia fala. 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Que coisa maravilhosa. Você viu que Deus tem poder para fazer? À meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estava cantando, louvando, orando a Deus. Mas o que estava acontecendo? De repente, sobreveio, aconteceu um terremoto na prisão. Mas não aconteceu um terremoto na cidade. Não. Aconteceu um terremoto só naquela prisão. Porque quem causou aquele terremoto foi a mão de Deus. Os alicerces começaram a tremer. A cadeia começou a tremer. Mas não só isso. Deus foi lá o que? Abriu. Todas as portas da cadeia foram abertas. Aquelas cadeias que estavam amarrando os pés de Paulo e Silas, presas no tronco, foram libertas, foram soltas também. O que acontece?
que Deus tem poder para libertar o servo e a serva dele de todo o problema. Deus tem poder para isso. Diga glórias a Deus. Deus é o único que tem poder para libertar o servo dele. Independente do problema que tem enfrentado, seja o problema que for. Mas como que nós temos que enfrentar esses problemas? Orando. Com o joelho no chão, com o rosto no chão, se humilhando diante do Senhor nosso Deus. Cantando louvores ao nosso Deus, alegrando o nosso coração diante do Senhor, porque Ele tem poder para livrar e salvar. Diga glórias a Deus, é isso que nós devemos fazer. Se nós fizermos isso, o que Deus vai fazer? Nos libertar de todas as cadeias que nos aprisionam. Deus fez isso. Seja lá o problema que for, Deus vai dar livramento. Seja lá o livramento na saúde, financeiro, espiritual, familiar, seja lá o problema que for, Deus ele vai abrir todas as portas. Deus vai causar um terremoto na nossa vida e vai fazer o quê? Vai dar livramento. Diga glórias a Deus. Você crê que Deus tem poder para fazer isso? Isso é fé. Você tem fé em Deus? Se você tiver fé em Deus, Deus vai livrar e vai abençoar a sua vida. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para causar um terremoto na nossa vida. Fazer um milagre sobrenatural. Mas nós temos que o quê? Enfrentar. Nós temos que enfrentar esse problema. Enfrentar esse problema desanimado, chorando e falando assim: Senhor, olha o problema que eu estou falando, se lamentando e reclamando. Não. O exemplo desses homens de Deus, machucado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantaram louvor ao seu Deus. O que Deus fez? Deus enviou o seu anjo e libertou eles. Libertou ele daquela cadeia. Libertou ele daquela prisão. Deus deu livramento àqueles homens. Diga glória a Deus. Se você fizer isso, enfrentar esse problema que você tem enfrentado assim, levante a cabeça. Olhe para Deus. Não desanime. Você é vencedor. Você vai vencer. Não olhe o seu problema, olhe para Deus. Ore, cante louvores ao Senhor, tenha fé. Que você vai passar com esse problema, nesse problema, enfrentando esse problema, dando glórias a Deus. E no final de tudo, você vai confessar, vai contar testemunho de milagre, de mudança, de terremotos, para a honra e glória do nome do Senhor. Diga glórias a Deus. Você entendeu a mensagem? Olhe somente para Deus. Não olhe para os seus problemas. Tenha fé em Deus. Se você tiver fé em Deus, enfrentar esse problema orando, cantando, buscando, exercitando a sua fé em Deus, confiando em Deus, olha, você vai vencer. Você vai chamar a atenção de Deus e Deus vai te dar vitória. Diga glória a Deus. Amém? Pode fechar a Bíblia agora, a palavra de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir de todo o meu coração a Deus, para que o Espírito Santo abençoe a sua vida, para que o Espírito Santo dê força para você lutar e vencer. Lutar e vencer. Para que o Espírito Santo enche o seu coração de fé, enche o seu coração de alegria, para que você venha orar no meio do problema, para que você venha cantar louvores em meio ao problema, para que você venha vencer de mão dadas com Deus. Diga, glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração. Eu quero orar pela sua vida. Pai, por favor, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu oro em favor do teu povo, dessa pessoa que se encontra aí diante, Senhor, de ti nesta oração. Essa pessoa que muitas vezes fica triste, desanimada, muitas vezes abre a sua boca para reclamar e murmurar. Senhor, a partir de agora será diferente, Senhor. A partir de agora será diferente, Pai. O exemplo que o Senhor nos deu através dessa palavra, o exemplo desses homens de Deus, de Paulo e de Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvor ao seu Deus. Eles estavam machucados, estavam doendo aquelas feridas, Senhor. Mas eles cantavam alegremente a Ti, Jesus. Enche os nossos corações de fé. Enche o coração deste povo de alegria ao Espírito Santo. Confirma dentro desses corações que o Senhor vai dar vitória.
Basta nós confiarmos e tivemos fé no Senhor, orarmos e cantarmos louvores, que o Senhor irá causar um terremoto na vida de todos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, enche esses corações. Enche os corações de fé. Enche os corações de certeza, Pai. Enche o coração da alegria do Teu Espírito Santo. Enche-os, ó Deus, em nome de Jesus. Enche o Teu povo do Teu Espírito, Senhor, da unção. Eu determino todos abençoados, porque a partir de agora iremos enfrentar esse problema diferente. O exemplo desses homens de Deus, de Paulo e Silas, porque temos certeza que o Senhor irá causar um terremoto em nossas vidas. E Ele vai nos dar o livramento. O livramento. Eu determino todos abençoados, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho certeza que Deus encheu seu coração de certeza, de alegria do Espírito Santo. Glórias a Deus. Eu quero fazer a oração agora por você. Já peço que você venha pegar o copo com água. Meu copo com essa aqui, ó. Vou pedir para que Deus venha consagrar essa água e seja um santo remédio para abençoar a sua vida e a sua família. Já pega e coloca ao seu lado, do seu lado aí, peça de roupa, fotografia, documento, carteira de trabalho, chave de casa, automóvel, currículo, a causa na justiça, ao que representa a sua vida financeira, ao que representa a sua família. Eu tenho certeza que a mão de Deus irá tocar e vai consagrar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus irá julgar a causa na justiça. Eu tenho certeza que Deus já está preparando uma porta grande e oportuna para você, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Diga glórias a Deus. Eu vou fazer uma oração especial pela sua família também, pela sua casa. E vou pedir de todo o meu coração que na sua casa haja paz, que na sua casa haja muita saúde, que na sua casa haja prosperidade de Deus, que na sua casa haja união, proteção. Feche os seus olhos agora. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus de Paulo e Silas, Senhor, te peço. Consagra cada objeto que se encontra próximo dessa pessoa, seja peça de roupa, fotografia, documento, Senhor. Coloca um unção abençoado. Quem fizer uso desses objetos, Senhor, receba um milagre, receba uma graça, a bênção do Senhor. Te peço de todo o meu coração, ó Deus de Israel, abençoa a casa do teu povo, Senhor. Dá ordem aos teus anjos, anjos poderosos, anjos com espada de fogo desembainhada, esteja na casa dos teus servos agora, Senhor. Senhor, repreenda todo espírito de briga, de contenda, que na casa do teu povo haja união. Consagra a casa do teu povo, Senhor, que na casa do teu povo haja a luz do Senhor. Que o amor do Senhor esteja nos corações da família do teu povo, Senhor. Guarda os teus servos e a família de todos do mal, Senhor. Que os teus anjos guardem de acidente, de assalto, de todo projeto de Satanás. Guarda de toda doença maldita do inferno, Senhor. Eu determino que na casa do teu povo haja bênção, haja alegria, haja vitória. Que a luz do Senhor esteja iluminando na casa de todos. Que o amor do Senhor esteja lá. Senhor, consagra essa água, Senhor. Quem bebe da água, Senhor, beba do santo remédio e seja abençoado pela unção do teu Espírito. Eu determino que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção, seja uma semana de notícias boas. Eu determino todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água com fé agora. Glórias a Deus. Amém. Eu tenho certeza que essa semana seja uma semana de notícias boas.